Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os efeitos políticos da paralisação do processo de impeachment e da proximidade do recesso parlamentar. Para falar sobre as consequências da guerra do impeachment, entrevisto o sociólogo Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Boa noite. Bom, eu vi uma vez uma declaração sua em que o senhor destacou duas frentes em que se sustentam perspectiva de golpe. Uma delas no TSE. Essa que existe, onde existe aquele julgamento e a possibilidade de cassação de mandato de Dilma e Temer. E a outra na Câmara, onde já foi acolhido o pedido de impeachment. Quem é o artífice dessa trama? Eu acho que existem dois artífices principais. Um é o Eduardo Cunha e o outro é o PSDB. O PSDB porque ele deixou uma espada de Damocles sobre o pescoço de Dilma. Se o PSDB não tivesse apostado no impeachment, essa crise já teria acabado e a Dilma teria adquirido condições de governabilidade. Na medida em que ele mantém a perspectiva do impeachment, quer dizer, cria-se um horizonte de instabilidade e de imprevisibilidade política. É verdade, como disse o Alckmin, que a Constituição não é golpista, mas as pessoas são golpistas. Veja o seguinte, quer dizer, se não há um fundamento jurídico, eu entendo que é golpe, quer dizer, porque se há uma lei, eu aplico a lei contra um inocente, eu estou praticando uma injustiça. Então não é pelo simples fato do impeachment estar na Constituição que ele pode ser aplicado de qualquer forma. E quer dizer, ainda mais motivado como ele foi motivado por Eduardo Cunha num ato de vingança consumada. Mas ele foi motivado por Eduardo Cunha? O impeachment é assinado por juristas. É verdade. É uma peça jurídica. Vai ser decidido pela justiça em última instância. É um julgamento político lá entre os parlamentares. Porém, a presidente já avisou que se acontecer de ser aprovado, ela vai recorrer ao Supremo. A indagação a respeito do impeachment, dessa questão de ser golpe, não ser golpe e relacionar com Eduardo Cunha é: quem que poderia receber no lugar de Eduardo Cunha essa peça, a não ser ele próprio, presidente da Câmara? Não obstante, ele tenha todos os traços de personalidade e elementos complicadores por delitos gravíssimos cometidos. Veja o seguinte, quer dizer, tem dois fatos que se interligam. O primeiro fato é que o elemento detonador do impeachment, ele se deu por um ato de chantagem política consumada. Quer dizer, o PT decidiu não apoiar o Eduardo Cunha na Comissão de Ética e ele desencadeou o processo. O segundo elemento é essa representação estimulada pelo PSDB. Por isso que eu digo que o impeachment tem dois pais, o Eduardo Cunha e o PSDB. Quer dizer, por exemplo, o Alckmin chamou o PT do pai pai de muitos impeachments. Em 1999, quando uma ala esquerda do PT defendia o Fora FHC, um encontro nacional do PT barrou essa palavra de ordem. Então, nem o PT, na sua irresponsabilidade como partido de oposição, foi tão longe quanto está indo o PSDB. Bom, o senhor usou a palavra chantagem agora há pouco. Pode-se responsabilizar o PT, o governo Dilma, por terem se aproximado tanto de Eduardo Cunha, por terem entrado no jogo de chantagem de Eduardo Cunha? Depois, quando resolveu o PT se afastar, aí o processo foi desencadeado. A origem foi nessa aproximação do PT e do governo Dilma com Eduardo Cunha? O PT e o governo cometeram todo tipo de erro político. Em primeiro lugar, não conseguiram viabilizar um candidato que impedisse a chegada do Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Em segundo lugar, quando se ofereceu a oportunidade e um certo afastamento do Eduardo Cunha da oposição, o PT e o governo entraram no jogo da chantagem, aceitaram o jogo da chantagem e agora estão pagando muito caro por esse tipo de aceitação desse jogo. Então, veja o seguinte, o que nós vivemos hoje em Brasília? Nós vivemos, pelas cenas que estamos assistindo, um desmoronamento do sistema político enquanto todo. Quer dizer, ninguém se entende, há uma luta de punhais e de traições pelo poder.
E o que está faltando no horizonte? Está faltando uma perspectiva para o país. O país está assistindo atônito esse tipo de jogo sem propósitos, que é um jogo do poder pelo poder. Agora, essa guerra contra o impeachment pode oferecer ao PT a união da militância, que anda meio dispersa. Tem muitos que ficaram desencantados com todas aquelas denúncias de líderes envolvidos em corrupção, as prisões, etc. Tudo o que aconteceu. E agora o PT está nessa mobilização grande na defesa da democracia e do Estado de Direito, nessa guerra do impeachment. Essa pode ser a hora boa para o PT unir o partido e na própria sociedade aparecer como partido que retoma a bandeira da ética e da justiça social? Com certeza, eu acho que a oposição está dando de mão beijada um espaço e uma bandeira para o PT se redimir diante da opinião pública. Porque quando você levanta a bandeira da luta democrática, eu acho que é disso que se trata, você está oferecendo uma possibilidade do PT se recompor com a sociedade. Agora, veja o seguinte, eu entendo que essa luta pelos procedimentos democráticos, pelo processo democrático, ela não é só do PT e do governo. Por exemplo, movimentos sociais, a exemplo do MTST, que não apoia o governo, está abraçando essa bandeira. Então, eu acho que vai se formar uma frente ampla, que não é uma frente de defesa do governo Dilma, mas que é de defesa da democracia. Entendo que esse movimento amplo de defesa da democracia e contra o golpe é o que pode canalizar um grande movimento de massa. Agora, do lado da presidente Dilma, ela resiste bravamente a essa guerra, né, que está estabelecida pelo acolhimento do pedido de impeachment. Esse pedido de impeachment pode ser um tiro no pé do PSDB e a presidente Dilma, que está sendo apresentada pelos seus aliados e aqueles que entendem que o impeachment é golpe, a colocam como vítima de um algoz, que é essa oposição que quer o impeachment. Dilma pode sair maior dessa crise do que ela entrou? É o que vários analistas internacionais têm colocado, inclusive a revista The Economist tem colocado essa análise. Agora veja o seguinte, para que aconteça isso, o governo tem que parar de cometer erros, porque o governo vem cometendo erros sistematicamente, quer dizer, então, quando se levanta a defesa, em primeiro lugar, uma comparação. Dilma não tem conta na Suíça, o Eduardo Cunha tem conta na Suíça. 1/3 da comissão que foi escolhida para analisar o processo de impeachment, 1/3 dos deputados, é investigado pela Justiça. Que moral tem uma comissão dessas para propor impeachment diante de um descalabro moral como é essa comissão? Mas então, é o Congresso que temos, é o Congresso eleito pelo povo, tem esse perfil e essa moral. O que o senhor destaca, não todos, mas pelo que nós estamos vendo ali, um número muito significativo. Não obstante, observarmos esses traços, né, de personalidade, do caráter dessas pessoas que estão lá, isso tira a legitimidade do pedido do impeachment, pelo que eles mostram que são, e por esses processos, por essas denúncias. Não. É o sistema que temos. Tudo bem, é o sistema que temos. O que tira a legitimidade do processo de impeachment? Em primeiro lugar, é a falta de um elemento concreto e objetivo. Quer dizer, esse impeachment é completamente diferente do impeachment que foi feito contra o Collor, quando havia dados objetivos de dolo. Nesse caso, não há. E veja o seguinte, quer dizer, não há uma concordância geral sobre isso, né? Tanto que há o pedido. Há o pedido, mas os juristas, boa parte dos juristas entendem que não há. E veja o seguinte, quer dizer, o próprio Temer praticou atos que são os mesmos que são imputados para fundamentar o pedido de impeachment. Tanto é que hoje um deputado entrou com um pedido de impeachment contra o Temer. Então eu acho assim que estamos na marcha da insensatez. E essa crise, ao invés de estancar e o país buscar uma solução para os seus problemas econômicos, ela vai se agravar, nós vamos aprofundar a crise econômica e vamos aprofundar a crise social. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite.